E aí, meus amigos, aqui é Ricardo Rodrigues da Samar Contabilidade. Tudo bem com vocês? Faz algum tempo que nós não estamos fazendo os vídeos por causa dessa pandemia, mas hoje estou trazendo uma convidada muito importante, que é a doutora Vanessa Martins, psicóloga. Né? Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Espero poder ajudar de alguma forma aí, levando algumas informações úteis sobre a saúde mental. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Vanessa? Nós agradecemos muito aí de você estar participando conosco, né? E nos ajudando nesse momento de pandemia aí, com algumas dicas importantes, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, a gente sempre tem perguntas a fazer, né? Então, sempre fica na nossa cabeça aquele momento, né? O que fazer, né? E já vai logo a primeira pergunta, logo de cara, logo começando com uma pergunta bem simples. Como manter a saúde mental nesse momento, doutor? Realmente é uma pergunta bem complexa, né? Porque requer uma série de atitudes, uma série de situações aí que nós vamos ter que ir aprendendo a lidar, né? Até essa pandemia aí toda acabar, porque são mudanças abruptas que acontecem no nosso dia a dia, né? A pandemia, ela é algo sem precedentes na nossa história. Então, todos nós estamos vivendo dentro de um estresse agudo. Isso é muito importante nós termos a consciência. E mais do que isso, nós querermos nos manter equilibrados emocionalmente. Isso tem que ser uma regra, que a gente deve acordar todo dia, né? E se imbuir dessa responsabilidade, do querer se manter equilibrado emocionalmente, porque não está fácil, né? Nós já estamos aí confinados há muito tempo, não sabemos por quanto mais tempo vamos ficar dessa forma. Então é muito importante nós entendermos que nós temos que cuidar da nossa saúde mental, sim, porque no começo nós achávamos talvez que fôssemos sair disso logo, né, que não fosse perdurar tanto tempo. Então todas as situações que já estavam difíceis, elas estão, com o passar do tempo, se agravando. E isso vai levar a uma consequência muito grande dentro da nossa saúde mental. As marcas que forem instauradas nesse momento, né, elas podem sim permanecer pós-pandemia. Então, como lidar com o estresse, né? Porque nesse momento nós estamos tendo vários estímulos estressores, né, diferentes daqueles que nós vivíamos. Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos também vários estresses, né? Vários estímulos estressores, só que nós já estávamos mais habituados a lidar com eles. Hoje não. Hoje a gente está vivendo um outro tipo de estresse, né? Viver do lado de dentro para dentro, e isso está causando uma dificuldade de se adaptar, porque o que nós estamos tendo que aprender é nos adaptarmos, né, a essa situação nova que estamos tendo que viver. E são situações que mudam do dia para a noite. Isso devido também a ser esse inimigo silencioso, né? Um inimigo que você não vê, né? Uma coisa assim muito agravante, que é algo que você não sabe onde está em todo lugar e que você não sabe a qual momento está, né? Exatamente. Então trouxe uma dor de cabeça, um perigo para todo mundo, né, doutor? Que a gente fica tenso, né? Essa tensão aumenta, né? Isso. Você não sabe se está dentro de casa, se está fora, onde está, né? Isso. Como está isso, né? Então, Exatamente. e as notícias, né? São notícias que vêm a cada segundo, né? Trazendo peso, né? Não temos nada assim que falar, nossa, olha que coisa boa, né? Então, isso tem trazido também um pouco de estresse, né? Isso é um ponto importante, Ricardo, que você falou. Nós devemos filtrar, né, as notícias, porque eu tenho estudado muito sobre a pandemia, né, desde que ela começou, o impacto sobre a saúde mental. E um dos pontos que tem muito se conversado, se falado, é diminuir a quantidade de informação que se tem no dia a dia. Né? Então, diminuir os noticiários, buscar sites oficiais, por exemplo, eu olho todo dia o site do Ministério da Saúde, da OMS, né, da Prefeitura Regional da minha cidade. Então, eu vou me informando sobre isso, eu olho os gráficos, como é que estão, ponto. Né? Eu não ligo o telejornal, eu não vejo notícias online. Se eu tenho um grupo, por exemplo, que coloca muita tragédia, muita notícia ruim, eu silencio esse grupo.
né, do WhatsApp. Então, É são maneiras... importante, né? Sim, É são importante maneiras... ter medidas, né? Isso, por quê? Porque nós temos algo que se chama capital mental, né? Esse capital mental são recursos psicológicos, cognitivos, comportamentais, emocionais, né? Que nós temos para lidar com as nossas adversidades no nosso dia a dia. Eu, Só que ele é limitado e ele se exaure frente a situações maiores de estresse, né? entendi. Então, eu preciso tomar cuidado da forma que eu aloco os meus recursos mentais, né? Se eles estão sendo alocados de forma devida ou indevida. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nesse momento de pandemia, nós precisamos retirar o essencial do supérfluo, né? O que é essencial nesse momento? É nos mantermos vivos, né? É cuidar da nossa sobrevivência, é isso. Então, nós temos que cuidar de não ficar administrando situações menores, que nós não vamos resolver nesse momento. Tem situações que vão ser resolvidas com o tempo, ou vamos esperar a pandemia passar para a gente cuidar daquilo que hoje não é o mais importante, porque o que é importante a gente focar hoje é naquilo que nos protege, né? É aquilo que é protetivo para a nossa saúde mental, né? Que nos protege, cuidar da nossa imunidade, porque a gente sabe que quando nós não estamos bem, quando o estresse é demais, ele é tóxico, né? Ele é oxidativo, ele vai afetar a nossa imunidade. Então não adianta a gente se alimentar bem, fazer tudo certinho, se nós estamos extremamente estressados. Como diz uma amiga minha, né, o corpo é uma massa em movimento, né? Se você não se cuidar, se torna uma massa em movimento, né? Não se torna um corpo Exatamente. saudável, né? Uma massa em movimento. Mas Exatamente. a senhora comentou uma situação sobre adversidades, né? E como manter, como atenuar essas adversidades da pandemia na vida de crianças e adolescentes com todas essas informações que estão sendo divulgadas, né? Você realmente tratou um assunto bacana que devemos nos informar, porém em condições de sites legais, né? Não de qualquer lugar, né? Porque hoje em dia o que tem de informação que traz prejuízo ao invés de trazer um benefício, né? Uma informação correta, é muito grande. Então você está dentro de casa com o telejornal ligado, ouvindo maçantemente, né? Tragédias. Isso realmente traz um prejuízo muito grande, né? Para a criança, para o adolescente, né? Como fazer isso, doutor? Então, para a criança e para o adolescente, principalmente, né, nós temos que tomar cuidado como esses estímulos estressores estão chegando neles, porque eles ainda têm um cérebro que está em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, eles estão numa fase extremamente produtiva. Então, nós temos que tomar cuidado de como chegam essas informações, porque nós temos a poda neural, né? Ela termina, ela se fecha quando nós estamos lá pelos 20 e poucos anos. Antes disso, nós não temos um equipamento cerebral totalmente formado para lidarmos com as adversidades, com as dificuldades do dia a dia. Então é importante que os pais, nesse momento, então, tenham realmente um equilíbrio muito grande, né? Porque é eles que estão trazendo essa informação para esse adolescente, para essa criança, né? Porque hoje está tudo dentro de casa, né? Está tudo trancado. Né? Isso. Então, como essa criança, esse adolescente, ele absorve as informações do mundo através das reações emocionais dos seus pais, né? Dos seus pais e das pessoas que estão ao seu entorno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, além disso, as crianças, elas expressam o seu estresse de diversas formas. Alguns falam, verbalizam, né? Dizem, olha, estou triste, estou chateado, estou com medo. Outros, muitas vezes, não vão verbalizar. Eles vão dizer de forma indireta isso. Vão ficar mais irritados, vão ter insônia, vão começar a ter mais pesadelos. Então, os pais têm que estar muito sensíveis a essas mudanças comportamentais desses filhos, né? Porque são eles que vão ajudar, eles são os protagonistas, né, da vida dos seus filhos. Então, são eles que vão ajudar a processar e transmitir o conforto, né, o acalanto, transmitir, ajudar eles a processar isso de uma forma que gere mais aprendizado, né, o acolhimento, porque é isso que eles têm que fazer, né? Os pais, nesse momento, têm que talvez exigir menos
né? Focar menos em situações, por exemplo, eu vejo os pais reclamarem muito, porque meus filhos estão pedindo o tempo todo para ajudar na escola com as atividades escolares, e a prova e a trabalho, e é uma quantidade muito grande de matérias, né? Isso não é o mais importante nesse momento, né? O mais importante são esses pais estarem mais atentos a essas mudanças comportamentais. Por quê? Porque aquilo que ficar hoje, né, esse estresse maior, que não for bem processado por eles, pode virar, sim, lá na frente, né, num futuro, prejuízos que vão sendo cumulativos, que até chegar à fase adulta. O que eu estou querendo dizer é que hoje não for bem processado, pode lá na frente, na fase adulta, virar um transtorno mental. Então, esses pais precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles estão sendo, não podem. Eu ia falar sobre isso agora. Como que é possível ter um convívio familiar saudável, sendo que está todo mundo misturado no seu tempo que era dividido, né? Cada um tinha um tempo dividido na sua vida. Isso. E agora não tem mais esse tempo dividido, né? Virou uma massa, né? Isso. Então, agora nós temos que fazer isso, entender o que é meu, o que é seu e o que é nosso, né? E é interessante essa dinâmica intrafamiliar, por quê? Porque é na família, é no micro, que eu vou aprender a lidar com o mundo, né? Então, como eu estabeleço, eu desenvolvo a minha empatia, né? Como eu aciono a minha escuta? Será que eu sou sensível à dor do outro, ao sofrimento do outro? Como eu reajo? Eu faço piadinhas? Né, às vezes uso até de algumas formas de expressões que podem até levar o outro a se sentir humilhado, ou será que eu dou as costas e nem ouço, estou muito mais preocupado comigo mesmo, com os meus, né, com as minhas dores, os meus sofrimentos, e não estou ouvindo o outro? Como eu estabeleço esse limite? Como eu estabeleço esse respeito? Como é que é feita essa negociação? Eu imponho ou eu chamo para uma conversa e vamos discutir, né, todos nós? Como é que está? Está difícil para você? O que está difícil para você? E eu vou ouvir. Né? E a mesma coisa... Hoje ficou meio difícil, né? Porque a mãe que é empresária, hoje ela é mãe, empresária, professora e esposa. Como lidar com isso? Né? O marido, mesma coisa, né? Então ele se tornou o pai, empresário, marido, tudo ao mesmo tempo. Antes ele tinha um certo delay, né? Então, eu tenho meu tempo como empresário, eu tenho meu tempo como esposo, eu tenho meu tempo como pai, eu tenho meu tempo como, né? Hoje não, hoje até professor ele tem que ser, né? Ou a mãe, né? No caso aí, a família é toda imbuída na situação que está, né? Só que isso traz um prejuízo, talvez, para a criança, porque se não souber lidar isso de forma clara ou bem definida, né? Como você mesmo disse, amanhã vai ter uma marca muito grande, né? Vamos ter aí filhos com marcas gigantescas, né? É isso que a gente precisa pensar, né, Ricardo? Vamos de novo voltar ao nosso capital mental. Né? O que é mais importante nesse momento? O que é essencial? Nos mantermos vivos e saudáveis, né? O que eu quero? Um filho que passe de ano, ou que tenha notas boas, ou que seja, né, ou que, sei lá, tenha aí uma facilidade maior para lidar com os projetos da escola, né? Ou eu quero depois o meu filho saudável, forte, né? Resiliente, porque se eu vou ajudando o meu filho a entender, a administrar todo esse estresse, acolhendo, transmitindo segurança, né? Eu vou gerando nele um aprendizado, né? O aprendizado de lidar com essas adversidades, e isso eu fortaleço, né? O equilíbrio dele emocional. O que eu estou falando? Eu estou falando da resiliência, né? Quando eu fortaleço esse emocional, eu estou trabalhando a resiliência do meu filho. Agora, se eu já tenho uma dificuldade de lidar com tudo isso, fica mais difícil, né? Se eu potencializo esse estresse dentro da minha casa, eu, adulto, eu vou levar a essa criança, né, a uma situação devastadora, porque ela já não tem um equipamento, né, um cérebro sofisticado para lidar com as adversidades. E ainda eu vou lá e também não consigo administrar aquele estresse que eu estou sentindo que também ele está vivendo. Ele está sendo, ele não pode ter o convívio dos avós nesse momento, o abraço, os amigos, né, não pode encontrar com os namorados, não podem ir a festas, a passeios, a viagens, a participar de campeonatos, intercâmbios.
né? Não estão podendo ir à escola presencialmente, viver no coletivo, a criança e o adolescente, eles precisam disso, né? De viver no social, eles precisam estabelecer as amizades, a partir daí também que eles vão se constituindo, então, eles estão sendo privados de uma série de situações na vida deles. Não está E que fácil. é importante, então, que os pais também tenham, né, sabedoria aí, né, para buscar uma situação de entender melhor de o que a entender criança está. isso. E o que é mais importante, né? Porque se eu coloco o estresse, esse termo estresse, ele vem da física, né? Então, se eu coloco numa ponte, ela aguenta 10 toneladas, essa ponte. Se eu colocar 11 toneladas em cima, ela vai romper. Então, a mesma coisa a gente fala da saúde mental, né? O estresse tóxico é aquele onde eu coloco uma sobrecarga e eu não dou conta. A criança, nós adultos, a gente pode trocar, falar, conversar, a gente tem essa elaboração, esse processamento. A criança não tem. Por isso que cabe aos pais fazer esse processamento, né? E retransmitir isso para a criança numa forma mais de acolhimento, né? Que transmita para eles, sim, essa questão de gerar conhecimento, gerar desenvolvimento e crescimento frente às adversidades, e não instaurar o caos, né? Eu não sei lidar, estou desesperada, então eu vou lá e também não sei lidar com essa situação do meu filho, aí eu grito, eu perco a paciência, né? Eu digo que Ou eu dá não um vou celular, né, ou ter. dá um celular, um tablet, liga E, um joguinho, né, para tentar ficar mais fácil, né? porque o que a família tem que fazer nessa hora é procurar manter um equilíbrio saudável dentro da família, né? Estabelecer isso, talvez diminuir um pouco as cobranças dela mesma, enquanto mãe, enquanto pai, né? Preciso ajudar meu filho precisa tirar nota boa. Assim, o que são 6 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, dentro de um ensino básico de 12 anos na vida desses filhos. E Se não eles é só perderem isso, né? agora, eles não vão perder, eles vão retomar isso em algum momento. É muito pouco, é muito mínimo frente à vida. E Nós não é só isso, precisamos né, doutora? deles. Se analisar bem, né? Hoje a informação é diferente da informação desses 12 anos que a gente tinha na nossa época. Que eram Sim, informações que dependiam de uma pessoa específica, né? Um professor, isso. uma escola, um estudante, né? Hoje não, hoje a informação é muito rápida, né? 6 Uhum, meses, não se perde 6 meses com o tanto uhum. de informações que nós temos hoje, né? É muito mais rápido esse processamento, essa recuperação de 6 meses, digamos que possa vir a acontecer esse ano letivo de 2020, está quebrado. Eu acredito que se recupera muito mais rápido, né, com o tanto de informações que nós temos aí fáceis, né, essas Uhum, faculdades de EAD, uhum, escolas que estão se facilitando isso, esse tipo de aprendizado. Então, fica assim, a criança não vai perder, né, mas precisa realmente que os pais tenham um bom senso de entender que é uma criança, um adolescente que está em formação e precisa dessa receita, né? Sabemos aí que tem dificuldades do passado que hoje enfrentamos por causa de não termos tido essa sabedoria, né? Algo uhum. nesse sentido. Mas, assim, quais são os sintomas que isso vai ocasionar na família realmente, Vanessa, que tanto na pandemia ou pós-pandemia? Então, voltando um pouquinho lá dos pais, né? O que eles precisam entender é que nesse momento, o que é mais valioso é talvez transmitir os valores, né? Quais são os valores da família? E isso precisa ser respeitado. Nada muito além disso. O resto, as outras regras, que sejam bem negociadas dentro da própria família. Então, eu vou negociar o que está bom, o que não está, para um, para outro, eu vou ouvir, eu vou me sensibilizar, eu vou ajudar, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, né? Tentar traduzir isso para eles, porque a gente precisa emprestar o nosso cérebro para eles, né? Eles não têm ainda esse sofisticamento que nós temos, de tanto que já lidamos com fracassos, com perdas, com decepções, né, com frustrações, a gente vai aprendendo. Eles não têm, então nós precisamos emprestar isso para que gere neles, né, um conhecimento. Precisamos transformar o risco para a doença, né, em oportunidade para aprendizado e para crescimento. É isso que nós precisamos fazer com as crianças. E antes da gente pensar nas crianças, os pais precisam pensar nisso em relação à vida deles.
Porque assim, não precisa se sobrecarregar tanto, não é o momento, né? Vamos pensar no estresse. O estresse demais não vai ajudá-los a administrar uma série de coisas que a gente tem que administrar hoje. Nós estamos numa pandemia. Olha quantas emoções e quantas dificuldades nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Quantas coisas estamos tendo que nos reinventar. Isso já é uma sobrecarga para o nosso capital mental enorme. Né? Ele está tendo o tempo todo que se ajustar, porque cada vez é uma mudança. A semana passada mesmo, aqui em São Paulo, nós tivemos uma mudança de um dia para a noite de feriado. Né? Quanta correria foi, assim, né, de situações novas que nós tivemos que nos adaptar, assim, em questão de horas. Né? Então, são muitas coisas. E o nosso emocional, ele vai se sobrecarregando com isso. Nós temos que tomar cuidado para ele não se exaurir, porque se ele entrar em exaustão, aí há realmente a instalação dos transtornos mentais. E quais são? Quais são esses sintomas emocionais que nós podemos ter agora? Né? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho dos sintomas, né? Depressão, ansiedade, pânico, TEPT, né? O transtorno pós-traumático. Agora, nem tanto, mas mais para frente, muitas pessoas vão desenvolver o transtorno pós-traumático, principalmente essas pessoas que estão no front, né? As pessoas que estão de frente para a doença, para o Covid, sejam os agentes da saúde, as pessoas que estão ali, mesmo os serviços funerários, né? São situações de pessoas que estão vivendo na linha de frente, então, com certeza, nós vamos ter muitas pessoas com sintoma de estresse pós-traumático, suicídio, né? Aumento do número de suicídios. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque todos os transtornos que forem instaurados agora, eles podem lá na frente virar, inclusive, transtornos incapacitantes, podendo levar até a morte. Não é brincadeira. Então, a gente entende que não sabemos qual vai ser o prejuízo, né, de toda essa pandemia para a comunidade global. Mas a gente sabe que é muito provável que tanto a saúde quanto a economia, elas vão se recuperar, elas vão se reconstruir, se reconstituir em algum momento. Mas as marcas que ficarem dentro da saúde mental, para a geração atual, principalmente das crianças e jovens, elas permanecerão. E isso pode ser cumulativo até a idade adulta. E nós, adultos, precisamos, com a nossa sabedoria, né, extrair aquilo que é essencial nesse momento. O momento de pandemia é extrair o que é essencial, né? O que é que vai nos proteger. O resto é supérfluo. Nós não podemos hoje administrar o resto. O resto vai ser para depois da pandemia. Aí a gente vai cuidar disso. Porque o que a gente precisa estar é bem, é vivos, né? Vamos pensar que quando cuidamos da saúde mental, estamos cuidando da saúde como um todo, da nossa imunidade, né? Outra coisa que tem sido muito falado dentro da área da saúde é a questão da rotina, estabelecimento de rotinas. É importante a gente permanecer com uma boa rotina, ter mais ou menos horas certas de acordar, das refeições, de dormir, né? Se alimentar bem, claro, não ficar comendo bobagens durante o dia, já que estou em casa, vou ficar saltando geladeira, comendo porcaria, porque nós vamos voltar. Né? E quando a gente voltar, a gente não pode deixar de desencadear esses gatilhos ruins, porque depois vai ser instaurada aquela bagunça generalizada e vai ser muito difícil de voltar, porque vai criando vícios. Eu tô com dó da minha geladeira, porque ela não consegue ficar cheia em nenhum momento. Não é? Porque assim, a gente tenta evitar o que é muito chato nesse momento. Porque já estamos vivendo muitas frustrações. Então a gente vai, né, nos premiando. Então a gente come mais, né, a gente abusa mais dos horários. Precisa tomar cuidado com isso, porque nós vamos retomar em algum momento. E aí esses vícios que nós vamos criando agora vai criar um problema maior lá na frente. Então, higiene do sono, tomar um pouco de sol, se engajar em coisas que deem prazer durante o dia, para o dia ficar mais leve, né? Então eu planejo o meu dia de amanhã. Eu vou acordar a tal hora, vou fazer minhas refeições, mas vou me engajar em alguma atividade que eu gosto, vou me sentir útil. A atividade física, muito importante, atividade física, ela vem hoje no topo ali da pirâmide mesmo, em questão, assim, a gente fala atividade física, não é ficar malhando 1 hora, né, por dia, mas 20, 25 minutos já é o suficiente, um pouquinho que você faça, né?
isso é muito importante. Se engajar também é algo que você possa ajudar o próximo, mesmo que seja pequeno, da sua casa mesmo, isso também faz um bem a quem você ajuda e a você mesmo. Então, são coisas que a gente já tem tido vários estudos comprovando que isso também ajuda muito na saúde mental, além de cuidar daquilo, dos estímulos e estressores, como chegam, como eu penso em relação a eles, como eu os valorizo, né? A questão também de buscar as informações certas, falo assim, das mídias, né? Das redes, dos noticiários, isso tudo. E cuidar das relações, né? Como eu estabeleço meus vínculos. Aquilo que eu vou hoje ficar implicando com coisas pequenas, né? Ao invés de eu estar mais sensível, procurar ouvir. É um processo de humanização, né? Grande, onde eu vou estar lá mais próximo dos meus, aprendendo a lidar, a ouvir, me tornar mais humano, sem muito dever para isso, para aquilo, né? Eu tenho os meus deveres, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a vida, né? E cuidar mesmo, assim, dos vínculos para que sejam, né, estabelecido aí uma ordem mais saudável, né, que seja governado aí por mentes que queiram manter um equilíbrio emocional. E isso cabe muito, principalmente aos pais, aos adultos que estão, né, dentro da... A gente vê, né, aqui como escritório de contabilidade, eu tenho muitos clientes que estão passando por situações complicadas devido a essa pandemia, né, devido a esse isolamento, devido a essa proporção que o governo e tudo mais está fazendo, né, são lojas que foram fechadas, né, empresas que tiveram que demitir funcionários, tiveram que, né? Então, são pessoas que estão vivendo um problema que eles carregam da empresa para dentro de casa. Eles acabam carregando, né? Isso é uma coisa natural, né? Não tem como você separar e falar, tá bom, eu vou mandar 100 pessoas embora e vou para casa feliz, né? Para o meu filho não saber que eu estou feliz. Não é assim, né? Eu estou com a minha loja fechada e vou para casa feliz, né? Porque minha loja está fechada, nós sabemos que não está acontecendo, né? Sabemos que isso tem trazido um certo prejuízo para a família, né? Tem casais que estão tendo problemas em virtude disso, tem pais que estão tendo problemas em virtude disso. Sabemos que não é só o meio empresarial, né? É toda uma situação que envolve. E também entendo, doutora, que não é só isso é uma opinião minha, né? É uma coisa que eu entendo como empresário, não se tornou uma condição só da pandemia, se tornou uma condição política que tenha trazido um certo prejuízo para a família e para o empresário. Sabemos que temos que nos conduzir a tomar cuidado, mas como a doutora disse, criar rotinas, né? Criar rotinas saudáveis, né? Criar momentos que não tínhamos como antigamente o princípio de sempre estar lavando as mãos, sempre estar tomando cuidado com a roupa, não tínhamos e passamos a ter. Então, realmente, é um reaprendizado, né, que precisamos ter para poder viver melhor daqui para frente, né? E sabendo, assim, que, como disse, a economia vai ser retomada, não sabemos como vai ser, nem qual vai ser o impacto dela em relação a muitos. Eu tenho aqui muitos clientes que provavelmente não vão conseguir nem reabrir as suas empresas, mas que é uma dor para mim como empresário, não como dono do escritório de contabilidade, mas como empresário, porque eu também sei que eles estão vivendo, né? Essa dor deles eu também vivo, né? E é difícil conviver com isso, né? E eu sei que é um momento crucial, né? E a gente até pede para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Procure, né, um especialista, procure um médico, procure um psicólogo, procure alguém que possa ajudar, né? Nós estamos aqui tratando com a Vanessa Martins, que é psicóloga, né? E eu sei muito bem o quanto é importante ter pessoas, né, procurem melhorar e ter um especialista, ter alguém que possa ajudar, né? No caso aqui, estamos conversando com você, né, Vanessa Martins, que é uma psicóloga renomada e que nos tem ajudado muito, tem me ajudado muito em alguns processos que eu já vivi, né, já relatei em vídeo, inclusive,
né? E que tem dado um suporte muito bom. Eu quero realmente agradecer seu tempo, Vanessa, por tudo que você nos presenteou aí com seus comentários, né? Com as suas ilustrações, os seus ensinamentos nessa área, né? Que devemos realmente aprender. E quero, assim, deixar à disposição dos meus amigos, né? O seu telefone, o seu contato, para que, se eles precisarem de alguma coisa também, eu creio que você vai estar à disposição para estar buscando dar o melhor, a melhor ajuda possível nesse momento, né, que é tão difícil, né? Eu acho importante as pessoas realmente buscarem ajuda. Hoje a telemedicina, né, tá aí para dar esse suporte. Nós, psicólogos, estamos podendo fazer todos os atendimentos online. Então, que busque. Como você falou dessa situação financeira, é um problema realmente, é fato, né? Muitas pessoas estão desempregadas, muitas já estão deixando de ter, inclusive, o que comer, né? Nós sabemos isso. Karnal fala que a classe média, ela está vivendo mais, sofrendo mais pelo tédio. Mas as outras classes, né, menos favorecidas economicamente, elas estão sofrendo de fome. Então, a gente sabe que realmente isso é uma realidade, principalmente no nosso país. Então, eu sugiro a essas pessoas que estão passando por, principalmente nesse momento, esses problemas econômicos, né, isso está mais proeminente de todos os outros, inclusive da questão da saúde, que elas cheguem em casa e elas possam sim conversar, falar o que estão sentindo, dividir isso no seu seio familiar, né? Claro, crianças muito pequenas, elas não vão entender isso e elas sentem esse impacto também, né? Tem um impacto, às vezes, além de tudo isso que elas estão sendo privadas de viver, às vezes tem um ente querido que está doente, ou uma mãe ou um pai, né? E mesmo essa situação do desemprego, da questão econômica, da falta de recursos. Então, é um fato realmente que é agravante para a situação da saúde de forma geral, mas é isso, né? É dividir isso com aquelas pessoas que elas podem estar dividindo dentro de casa, procurar outras formas, às vezes se reinventar, procurar outras maneiras de estar estabelecendo aí esse recurso, né, financeiro, e acho que esse e procurar uma ajuda, claro, né, psicológica ou de outro profissional de saúde mental, que é muito importante nesse momento para ajudar ela a estabelecer mesmo uma situação menos crítica, né, Eu entendo. No momento atual. Quero agradecer muito, viu, Vanessa, pela sua participação no nosso canal, no nosso vídeo, né? Quero realmente desejar que esse momento passe, né? Que Deus possa vir abençoar a vida de todos, vir abençoar a sua vida pelas suas informações, por você estar nos ajudando, né? Com algumas questões que sempre temos, né? E muito obrigado mesmo pelo seu espaço, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer participar, viu? Pode contar comigo aí quando eu precisar, estou por aqui. Tá bom. E você, meu amigo, meu cliente, eu vou deixar aqui embaixo. Oi? Eu vou deixar aqui, então, para vocês, meu amigo e cliente, o telefone da doutora Vanessa Martins, psicóloga renomada, né, que tem nos ajudado bastante, tem nos orientado, dando a sua experiência para nós aqui com muita sabedoria, né. Quero agradecer a todos, e se você gostou desse vídeo, gostou desse momento, curte, compartilhe, envie para os seus amigos, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho que você vai estar lá recebendo, né, nossos vídeos novos daqui para frente, ok? Muito obrigado, fique com Deus, até mais.